Olá, boa noite. Boa noite. Acaba o pesadelo de 4 crianças que ficaram perdidas por 40 dias na selva colombiana. Elas estão no hospital de Bogotá depois de um resgate bastante difícil no meio da mata fechada. O Jornal Nacional está começando. O mundo acompanhou nas últimas 24 horas o desfecho de uma história surpreendente. As Forças Armadas da Colômbia e um grupo de indígenas encontraram no meio da selva 4 irmãos que ficaram perdidos por 40 dias. Quem conta os detalhes desse resgate é o enviado especial à Colômbia, Carlos Delanoy. Desnutridas, desidratadas, com arranhões, marcas de picadas de insetos, crianças e vivas, depois de 40 dias na selva amazônica. No fim da tarde de ontem, hora local, surgiram as primeiras imagens dos 4 irmãos indígenas sendo resgatados. O capítulo mais emocionante de uma história fantástica que mobilizou a Colômbia e comoveu o mundo. Nas primeiras fotos divulgadas, os 4 aparecem na selva logo depois de terem sido encontrados por militares e indígenas. As crianças aparentavam cansaço e estar abaixo do peso. Leslie Mucutui, de 13 anos, Soleine Mucutui, de 9 anos, Tien Mucutui, 4 anos, e Christian Mucutui, que completou 1 ano de vida ainda na selva. São indígenas do povo Uitoto e moram na região de Caquetá. Horas depois do difícil resgate por helicóptero, os 4 foram levados para Bogotá, num avião-ambulância da Força Aérea Colombiana, acompanhados do pai e de um dos avós. Durante a viagem, pediatras deram os primeiros cuidados médicos. Ambulâncias esperavam no aeroporto. As crianças foram retiradas de maca do avião e levadas ao hospital militar. Eu quero somente abraçar meus netos, todos os 4, disse a avó ainda ontem. O presidente Gustavo Petro também comemorou o resgate. Eles mesmos lograram exemplo de sobrevivência total, digamos, que quedará na história. Assim que esses niños são hoje os niños de La Paz e os niños de Colômbia. No dia 1º de maio, o avião saiu de Araraquara para San José de Guaviare. Dentro estavam as 4 crianças, a mãe delas, Magdalena, um líder indígena e o piloto. Eles iam se encontrar com o pai das crianças, que vive sob proteção do governo. Ele é ameaçado de morte por guerrilheiros colombianos. Durante o voo, o piloto emitiu um sinal de alerta por causa de uma falha de motor. Perdeu a altitude e se chocou contra as árvores. Nos primeiros 17 dias, não houve sinais do avião e nem de sobreviventes, apesar das buscas intensas. Até que indígenas encontraram os destroços. Dentro da cabine estavam os corpos dos 3 adultos. A poucos metros do local do acidente, os indígenas encontraram uma mamadeira, uma fralda, restos de um maracujá e outros objetos. Um sinal de que as crianças poderiam estar vivas. Teve início uma mobilização que foi acompanhada com atenção por todo o país. 120 soldados e 73 indígenas trabalharam dia e noite. Nos dias seguintes, novas pistas, pegadas e uma tesoura foram vistas na mesma região. Neste mapa preparado pelas Forças Armadas da Colômbia, é possível ver a rota que as crianças percorreram. O ponto 1 é o local da queda do avião. E os demais pontos, a sequência de locais onde as equipes foram encontrando os objetos e pistas. O ponto 8, a pegada de uma criança. A 5 quilômetros dos destroços do avião Cessna. O governo chegou a lançar kits com alimentos dos helicópteros numa tentativa de que pudessem ser encontrados pelas crianças. Os socorristas contaram com o apoio de cães treinados, entre eles o pastor belga Wilson. Wilson farejou os rastros das crianças, mas acabou se perdendo durante a missão. Um dos objetivos agora é também resgatá-lo. Em 17 de maio,
O presidente Gustavo Petro chegou a anunciar que os irmãos tinham sido encontrados, mas no dia seguinte pediu desculpas ao afirmar que as informações não tinham sido confirmadas. Durante as buscas, o comandante de operações especiais, general Pedro Sanches, mantinha esperança. Ele afirmava que se as crianças tivessem morrido, os corpos logo teriam aparecido. Segundo ele, para sobreviver, os irmãos estavam se movimentando na selva em busca de comida e proteção, e que seria uma questão de tempo encontrá-los. Segundo indígenas que participaram das buscas, o fato de as crianças serem de uma comunidade da região aumentou a possibilidade de sobrevivência. Os irmãos maiores são capazes de reconhecer as plantas e as frutas com as quais poderiam se alimentar. Mas os médicos ainda se espantam com a resistência de Christian, o bebê de colo de apenas 1 ano. Eles sobreviveram a condições extremas. É uma região de floresta em que pode chover 16 horas por dia, com árvores altas que dificultam a passagem da luz do sol e a localização, e num ambiente com onças e cobras venenosas. No início da tarde, o presidente Gustavo Petro foi ao Hospital Militar em Bogotá para visitar as 4 crianças. Em sua conta numa rede social, ao falar sobre as buscas, Petro escreveu: "Foi um encontro de saberes, indígenas e militares, o encontro de forças para um bem comum, respeito pela selva, um novo caminho para a Colômbia, que é o da vida, antes de tudo." Na porta do hospital, o avô disse que as crianças estão bem, mas cansadas, e que ele acredita que o pior já passou. Porque isto é um processo que toca seguir. A equipe médica afirma que o estado geral das crianças é bom, mas estão todas desnutridas, e que o mais novo é o que requer maiores cuidados. Segundo os médicos, eles podem permanecer até algumas semanas no hospital. O governo da Colômbia e o grupo guerrilheiro Exército de Libertação Nacional, o ELN, anunciaram um cessar-fogo de 6 meses. O acordo celebrado em Cuba está previsto para entrar em vigor em agosto. O presidente colombiano, Gustavo Petro, espera que as negociações avancem até maio de 2025 e coloquem fim a um conflito de décadas no país. O presidente Lula parabenizou o acordo, disse ser um passo fundamental na construção da paz para os povos latino-americanos.